Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o segredo de Davi. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos 13, 22, que diz assim: E tendo deposto a esse, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos ver o segredo e a história de um dos maiores reis de Israel, que promoveu importantes batalhas e conquistou grandes impérios. O homem que no primeiro dia que nós estamos aqui tratando desse tema, ensinou-nos a vencermos a afronta. Davi foi o maior rei da história. E como diz a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E esse foi o seu segredo. Através das atitudes de Davi, podemos observar as qualidades e o tipo de homens, mulheres e igreja que Deus tem procurado nesses tempos. A luta que você está enfrentando hoje pode ser o seu trono amanhã. É impressionante como Satanás tem agido para dificultar a nossa caminhada na fé. A luta que nos referimos é aquela decorrente do crescimento espiritual, conforme Provérbios 4, 18. Portanto, a luta contínua que Deus tem permitido em sua vida estará construindo uma base para o seu trono mais adiante. Veja, por exemplo, o exemplo de José. A perseguição de José começou dentro da sua casa. Foi jogado por seus irmãos dentro de uma cisterna, vendido como escravo e preso injustamente em uma masmorra, e sofreu desmerecimento e falta de consideração. José enfrentou uma luta após outra, mas perseverou firme na fé. Por isso, ele foi tirado do cárcere e elevado à posição de governador do Egito. A história de José retrata a realidade da nossa vida, o momento pelo qual estamos passando. José lutou todo o tempo sem, contudo, perder o seu grande referencial. Nem se desviou do propósito de Deus para a sua vida. Mesmo em meio às lutas, o seu alvo era alcançar o que Deus lhe tinha prometido. Se não confiarmos em Deus, as lutas poderão nos desviar do nosso rumo, deixar-nos enfraquecidos e paralisados. Mas quando entregamos nossos caminhos ao Senhor e obtemos a sua promessa, dia após dia, venceremos as lutas e alcançaremos patamares mais altos. Outro exemplo é Jesus, que na verdade é o maior dos exemplos. Jesus trabalhou durante a maior parte da sua vida diretamente com artefatos que apontavam para o tipo de morte que ele sofreria. Prego, madeira e martelo foram os itens com que Jesus, o filho adotivo de José, o carpinteiro, trabalhou desde a sua adolescência. Ele aprendeu a profissão que apontava para o Calvário e cumpriu toda a vontade do Pai. Jesus sabia que quando fosse crucificado no madeiro, estaria conquistando a maior vitória da terra, a redenção da humanidade. É possível que durante os momentos em que trabalhava a madeira, usava os pregos e o martelo, ele pensasse no dia em que seus pés e mãos seriam pregados. Ele conviveu com essa situação, sabendo que Deus tinha para com ele um propósito especial. Então, ele não temeu a luta que haveria de enfrentar durante seu ministério terreno, que durou apenas 3 anos. Muitas vezes, pensamos que seremos tragados pelas lutas que têm acontecido em nossa vida. Mas, na verdade, tudo isso é permissão de Deus para que possamos alcançar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Jesus foi conduzido como ovelha para o matadouro. Foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou. Então, cumpriu-se nele a palavra de Deus que diz: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Ele passou pela luta, mas venceu. Até Satanás pensou que o havia vencido. Certamente Satanás comemorou com uma tremenda festa, quando Jesus inclinou a cabeça e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Porém, a Bíblia diz que Jesus,
Antes de subir aos céus, desceu ao Hades, ao inferno, e tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. A partir daquele dia, Satanás ficou sem a chave da sua própria casa. E o diabo faz de tudo para impedir a divulgação da mensagem de que Cristo venceu a morte. O inimigo não quer que o mundo entenda os mistérios da glória de Deus. Por isso, nós lutamos e enfrentamos dificuldades para falar a mensagem de Cristo, mas com perseverança alcançaremos a vitória. Falemos ao mundo que Jesus não morreu em vão, que Ele morreu por mim e por você, e que temos a vitória do Senhor na nossa vida. Essa é a mensagem que deve ser proclamada pela igreja, dia após dia. E quando você estiver sofrendo com as suas lutas, decepções e frustrações, medite nas provações que Jesus enfrentou até ser crucificado. Ele foi rejeitado pelo seu povo e até mesmo um dos seus discípulos o negou. Porém, ele sabia que o seu sofrimento teria um limite e que a sua vitória seria completa. Depois de cumprir a sua missão, ele disse aos seus discípulos: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Deus nos chamou para nos dar vitória completa. Não paremos no meio do caminho, prossigamos confiantes de que o Senhor nos ungiu e nos capacitou para a vitória. Quando vencemos uma luta, nos tornamos preparados para uma outra nova e nos apossamos da chave que abrirá a porta para a vitória. Às vezes, a luta é até velha, mas a vitória é sempre nova. Deus é rico em novidade. Foram as lutas que prepararam Davi para o seu reinado em Israel. Ele lutou todo o tempo contra a indiferença e a discriminação. Observamos a resposta de Jessé no versículo 11. Ainda falta o mais moço. Um certo menosprezo a Davi, que estava no campo. Era a primeira vez que a Bíblia fazia menção a Davi. Ele foi considerado pelo seu pai como menor. Israel havia escolhido como rei um homem de grande estatura, não um homem baixinho e fisicamente fraco. Antes de pedir um rei, Deus era o seu rei, mas o povo queria um rei, como as demais nações. Samuel consultou a Deus, então ele mandou ungir a Saul, atendendo assim o desejo do povo, embora Saul não fosse o homem segundo o coração de Deus. Saul era um homem bonito e alto, seus ombros ficavam nivelados na altura da cabeça do povo. Tinha uma bela aparência, era o rei que o povo pediu e queria. Esse era o costume de Israel. Até o profeta Samuel se deixou levar pela aparência quando viu Eliabe, irmão de Davi, e ficou impressionado. Então, Deus falou a ele que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Até hoje o ser humano continua valorizando o exterior, sendo movido pelo que vê. O objeto da sua crença pode até estar fundamentado em uma falsa verdade, mas ainda assim ele crê. A propaganda, o repórter, a novela mostram qualquer coisa e o homem crê. Tudo aparência, fantasia, falsidade, e ainda assim, parte do povo de Deus está aplaudindo, envolvido e desejoso pelos ensinamentos e filosofias disseminadas pela sociedade. Existem pessoas que não apresentam uma bela aparência, mas quando começam a falar, logo percebemos os seus valores espirituais. O valor principal do homem está guardado em seu coração. Não dê ouvidos à voz do fracasso. Na casa de Jessé, quando procurava o homem segundo o coração de Deus, Samuel cometeu o mesmo erro do povo, ao se deixar dirigir pela aparência física. É possível que ele tenha pensado que seria fácil, como aconteceu a Saul, identificar o ungido do Senhor. Israel era confrontado o tempo todo por gigantes. Golias foi um deles. Existem lutas que, se não vencermos logo, elas se aproximam de nós e falam aos nossos ouvidos palavras que nos tiram a tranquilidade. Para o homem natural, é mais fácil permitir que as aparências determinem o seu futuro. É mais fácil
entregar-se às aparências e deixar que elas definam o seu rumo. Neste momento, muitas vezes, Deus permite a luta para nos despertar e nos dar forças para vencermos aquilo que vagarosamente tem tomado conta da nossa vida. Mas se deixarmos que a luta nos atormente, nos intimide, nos amedronte e nos apavore, estaremos fazendo com que nossas dificuldades sejam algo que determine o nosso destino. O exterior passa a ditar regras em nossa vida. Deus nos mostra que na hora em que o homem é fraco, ele se torna forte para nós. Ele não quer que recuemos. Ele não se agrada de pessoas tímidas. Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, está se referindo ao temperamento, mas sim, não está se referindo ao temperamento, mas sim à covardia. Somos covardes quando conhecemos a palavra de Deus e a negamos. A luta é uma ponte para a nossa vitória e para o nosso trono. Quando Davi foi chamado por Deus, estava em um lugar de pouca representatividade, sendo menosprezado e discriminado pelos seus irmãos. Deus não o escolheu porque ele tinha uma bela aparência, ou possuía um alto nível intelectual, ou mesmo um porte físico avantajado. Deus escolheu Davi por causa do seu coração apaixonado, por causa do seu coração de adorador. Na Bíblia, Deus sempre procurou e ainda continua procurando homens e mulheres que não estejam preocupados apenas com a grandeza própria, mas que demonstrem, através das suas atitudes de humildade, que possuem dentro de si a grandeza do Senhor. Deus procura homens que sejam grandes nele e não que sejam grandes na estatura ou mesmo belos fisicamente. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra, e a Ti, Pai, não há nada demasiadamente difícil. Somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Nesse dia de hoje te pedimos por aqueles que estão doentes, quer em casa, no leito de enfermidade, no hospital, que o Senhor venha ao encontro de cada um, restaurando a saúde, dando saúde plena. Vai ao encontro daqueles que estão passando por necessidades, envia provisão, muda a história dessa pessoa e dessa família. Visita também esse lar, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento, especialmente o amor do Senhor. E nesse momento nós, já pelos olhos da fé, recebemos a nossa bênção e a nossa vitória, porque nós não vamos olhar para o problema, para a dificuldade, para a situação em que estamos vivendo, nem para as lutas, nem para as adversidades. Nós vamos olhar unicamente para o Senhor, porque o Senhor é o Criador de tudo, dos céus e da terra. O Senhor pode operar grandemente sinais, prodígios e maravilhas. E nós aguardamos de Ti que as maravilhas do Senhor venham sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.